Olá, seja bem-vindo ao canal da Congregação Presbiteriana de Macapá. Eu sou o pastor Michel e hoje eu quero estudar com você o perfeccionismo à luz das Sagradas Escrituras. Eu quero começar o nosso estudo de hoje afirmando que o ser humano parece viver uma realidade constante de competição. Você já percebeu como muitas vezes nós gostamos de nos comparar às outras pessoas e de nos percebermos melhores do que elas? Às vezes nos esportes, às vezes nos nossos estudos, no nosso trabalho, às vezes na forma como nós administramos a nossa vida, a nossa família, na forma como nós servimos a Deus. Queridos, isso evidencia no nosso coração dois desejos. Primeiro, o desejo de reconhecimento. Queremos ser reconhecidos pelo próximo. Mas também evidencia o desejo de autoproteção. Queremos estar protegidos contra as críticas do nosso próximo. Isso acontece, queridos, porque de fato nós valorizamos muito, muito a opinião que as outras pessoas têm ao nosso respeito. E é por conta disso que nós queremos tanto realizar as nossas tarefas de forma perfeita e exigimos que aqueles que estão ao nosso redor também o façam. É aqui que então nasce um pecado pouco falado, mas muito percebido, muito visto nas pessoas, na sociedade, em nós, que é o pecado do perfeccionismo. E queridos, o nosso estudo hoje ele vai ser direcionado àquelas pessoas que se enxergam como perfeccionistas na sua vida como um todo, mas também para aquelas pessoas que não se enxergam como perfeccionistas, mas existe uma área que para ela é extremamente preciosa, que ela quer que aquela área tudo seja perfeito. Naquela área ela é perfeccionista. Ela pode não ser nas outras, mas naquela certamente ela vai desejar. Então hoje, queridos, nós vamos estudar à luz da Palavra de Deus. O que é que a Palavra de Deus tem a dizer a respeito do perfeccionismo? Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos compreender é o que é o perfeccionismo. Veja, você não vai encontrar o termo perfeccionismo nas Sagradas Escrituras. Porém, isso não significa que a palavra de Deus não tenha nada a dizer a respeito do perfeccionismo. E é interessante nós começarmos fazendo uma distinção entre perfeccionismo e excelência, para que ninguém pense que o oposto do perfeccionismo seja a mediocridade, seja você fazer tarefas de forma relaxada. Veja, a palavra de Deus ela não diz que você deve fazer tarefas de forma perfeita e nem de forma relaxada. Ela vai dizer aqui em Colossenses capítulo 3, versos 23, o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Então a palavra de Deus nos ensina a fazermos todas as coisas como para o Senhor e não para com homens. E aqui é interessante, queridos, então, ter em mente o que é o perfeccionismo e o que é a excelência. Veja, a excelência é basicamente você fazer o melhor possível com os recursos que você tem para aquele momento, buscando fazer tudo para o Senhor, não é? Enquanto que o perfeccionismo, ele é basicamente, de uma forma simples, entendido como sendo o desejo do coração do ser humano de realizar tarefas sem cometer erros, objetivando a exaltação pessoal. Veja a diferença. A excelência, ela busca, à luz da palavra de Deus, a glória de Deus, enquanto que o perfeccionismo, ele tem como objetivo a glória pessoal do ser humano. Então, eles são distintos entre si. E essa distinção ela precisa ficar muito clara em nossa mente. O que é o perfeccionismo e o que é fazer as nossas tarefas,
aquilo que nos vem à mão, aquilo que o Senhor nos deu para fazer de forma excelente como para o Senhor e não como para homens. Em segundo lugar, é muito importante destacarmos que o perfeccionismo ele é resultado do pecado. Por que o perfeccionismo existe? Porque, queridos, Deus nos criou para que nós refletíssemos a sua perfeição. Porém, como nós sabemos, o pecado deturpou isso e transformou essa que seria uma missão gloriosa para o ser humano em algo que se tornou uma tensão na vida do ser humano. O pecado também, ele produziu no ser humano uma definição ou um conceito deturpado a respeito da perfeição. Ou seja, o homem, então, tornou-se o foco de tudo que era feito como sendo aquele que receberia a glória por realizar as suas tarefas. Não seria mais o Senhor Deus que seria glorificado por meio das ações do homem, mas o homem é que se tornou o centro, o homem é que se tornou o recebedor de toda a glória. É por isso que você vai perceber, observando pessoas perfeccionistas ao seu redor, que essas pessoas elas não estão preocupadas em nenhum momento com a glória de Deus. Elas estão preocupadas com a sua glória pessoal. Mas talvez alguém diga assim, não, pastor, mas eu faço isso para a glória de Deus. E aí eu pergunto a você, como é que você reage quando as coisas não saem perfeitas? Quando as coisas não saem da forma como você gostaria que elas saíssem? Você responde de uma forma pecaminosa, com uma ira pecaminosa? Porque isso então é uma contradição em sua vida. Como é que você reage de uma forma pecaminosa se você está buscando fazer aquilo que é perfeito para a glória de Deus? Vamos colocar assim. A sua reação pecaminosa, ela não é perfeita. Então, no fundo, o que está por trás é um coração que deseja receber a sua própria glória. E é por isso que nós, quando confrontados com a realidade de que as nossas obras não saem perfeitas, ou que as outras pessoas não vão atender às nossas expectativas de perfeição, nós pecamos contra Deus e pecamos contra o nosso próximo. Então tenhamos muito cuidado, queridos, porque o perfeccionismo, ele é resultado do pecado em nossas vidas. Mas em terceiro lugar, eu gostaria então de, nesse momento, destacar algumas características da pessoa perfeccionista. Veja, diante de tudo que nós já temos aprendido até aqui, é importante nós destacarmos algumas características daquelas pessoas que são perfeccionistas ou que têm mania de perfeccionismo em determinadas áreas. Então, a primeira característica que eu gostaria de destacar da pessoa perfeccionista é que a pessoa perfeccionista, ela faz todas as coisas não com vistas a agradar a Deus, a glorificar a Deus, mas ela faz todas as coisas para que ela não seja criticada pelas outras pessoas e para receber o reconhecimento das outras pessoas. Então essa é a primeira característica que eu queria destacar. Uma pessoa perfeccionista, ela não está preocupada em fazer o que ela precisa fazer para a glória de Deus, mas para não ser criticada, para ser reconhecida pelas outras pessoas. A segunda característica que eu queria destacar da pessoa que ela é perfeccionista é que ela é uma pessoa que ela constantemente vai ficar se comparando às outras. Ela normalmente escolhe pessoas que ela julga serem inferiores a ela e ela então fica se comparando a essas pessoas. Ela coloca os seus padrões nessas pessoas e assim então ela entende que se essas pessoas não atingem o padrão colocado por ela, elas são pessoas relapsas, são pessoas fracassadas, são pessoas preguiçosas. Então ela fica fazendo esse tipo de comparação maldosa. Mas uma terceira característica que eu gostaria de destacar também da pessoa perfeccionista é que ela é
uma pessoa que muitas vezes começa muitas coisas, muitos empreendimentos, muitos projetos, mas ela não conclui esses projetos. Ou seja, ela é uma pessoa, e o perfeccionista, ele muitas vezes age assim, que para ele ou é a perfeição ou nada. Ou eu mantenho a minha casa arrumada de forma impecável, ou então eu vou deixar as coisas do jeito que estão, eu vou deixar que as coisas se acumulem, que a sujeira tome de conta. Porque na minha mente ou é perfeito, ou então não vale a pena fazer. Mas uma quarta característica que eu gostaria então de destacar a respeito das pessoas perfeccionistas é que as pessoas perfeccionistas, elas se amedrontam, né, com a ideia de fracassar. Veja, para o perfeccionista, fracassar é a pior coisa que existe. É um sinônimo, não é, de que você é uma pessoa preguiçosa, uma pessoa relapsa, é uma pessoa que faz as coisas relaxadamente, irresponsavelmente. Então, quando essa pessoa ela se depara com a realidade de ela não conseguir realizar as suas tarefas com perfeição, ela se sente fracassada, ela se sente derrotada, ela sente que ela não alcançou o seu grande objetivo de vida. Mas uma quinta realidade de uma pessoa que é perfeccionista é que quando essa pessoa ela tem um bom desempenho, ela costuma analisar novamente a maneira como ela realizou a sua tarefa. Ela não foca nos pontos positivos, muito embora ela se sinta glorificada nesses pontos, mas o foco dela é naquilo que não saiu perfeito, naquele erro que poderia não ter acontecido. Então ela fica obcecada por isso, porque para ela bom seria se tivesse sido realmente perfeito. Mas uma sexta característica que eu gostaria de destacar a respeito da pessoa que ela é perfeccionista é que normalmente essa pessoa ela tem relacionamentos tensos, relacionamentos difíceis com as outras pessoas. Quando as outras pessoas não atendem ao padrão de perfeição desta pessoa perfeccionista, ela tende a menosprezar o outro. Ela tende a agir para com o outro de uma forma de indiferença, de uma forma, às vezes, iracunda. As pessoas a veem como alguém que é controladora, uma pessoa inflexível. Porém, quando alguém alcança esse padrão que ela tanto almeja, ela favorece essa pessoa. Mas, no geral, os relacionamentos de uma pessoa perfeccionista são difíceis. Então, essas são algumas características que nós precisamos ter em mente a respeito do perfeccionismo em nossas vidas e das pessoas perfeccionistas. O que a palavra de Deus nos diz a respeito de como lidarmos, de como vencermos o perfeccionismo em nossas vidas? Em primeiro lugar, a Bíblia nos mostra que o padrão de Deus ele é mais elevado. Veja, queridos, a palavra de Deus coloca de uma forma muito clara que o padrão de Deus ele é elevadíssimo para nós, seres humanos, pecadores. O Senhor Jesus Cristo falou a respeito disso lá no Sermão do Monte. Você lembra que ali no Sermão do Monte o Senhor Jesus esteve tratando da nossa relação com a lei. E é interessante porque muitos judeus, eles compreendiam que ao cumprirem externamente os mandamentos da lei, eles cumpriam a lei perfeitamente. Só que o Senhor Jesus Cristo, o que é que ele vai fazer? Ele vai elevar o padrão. Ele vai mostrar àqueles homens que
assassinar alguém não é só você tirar a vida dele, mas quando você se ira pecaminosamente contra o seu irmão, você já o matou no coração, você já quebrou aquele mandamento. Ele vai mostrar também que o adultério não é só quando o homem vai para a cama com uma mulher que não é a sua esposa, mas na medida em que ele olha para uma mulher com um olhar impuro, ele já adulterou com ela em seu coração. Então você vai perceber que o Senhor Jesus ele vai elevando o padrão em relação ao assassinato, em relação ao adultério, em relação ao divórcio, em relação às promessas, em relação aos inimigos. Então você vai perceber claramente que o Senhor Jesus ele vai elevando o padrão, e aí em Mateus capítulo 5, versículo de número 48, o Senhor Jesus vai dizer assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Veja, até os perfeccionistas aqui estão realmente perdidos, porque o padrão de Deus ele é extremamente mais elevado. Então, por que o Senhor Jesus Cristo ele vai elevar o padrão? Primeiro, para nos mostrar, queridos, que nós estamos aquém do padrão de perfeição do Senhor Deus, né? E que por conta disso nós precisamos de um Salvador. E que por conta disso nós precisamos de alguém que alcançou a perfeição, não é, de Deus, o padrão de Deus. E essa pessoa é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus Cristo, quando nós olhamos para a sua vida perfeita, nós chegamos à conclusão que os nossos esforços para sermos perfeitos, eles não são nada. Eles não são nada. De modo que nós abandonamos a nossa pretensa, né, falha, perfeição, para abraçarmos a perfeição dele. E aí, quando nós cremos nele de todo o nosso coração e entendemos que nós não temos justiça própria, mas carecemos da justiça que advém da obra do Senhor Jesus, da sua obediência ativa, da sua obediência passiva. Então, perceba, a Bíblia mostra que o padrão de Deus é mais elevado, você não vai conseguir alcançar, você não é perfeito e só existe um que foi perfeito e que você precisa da perfeição dele para ser aceito diante de Deus. Em segundo lugar, uma segunda atitude que a Bíblia também nos ensina para vencermos o perfeccionismo é que nós precisamos ordenar as nossas prioridades. Então, existe um texto da Palavra de Deus que eu gostaria de ler para destacar este ponto. Encontra-se em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38, que vai nos dizer assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Veja, queridos, a hospitalidade, ela é algo bom, é uma virtude, inclusive diversas vezes recomendada no Novo Testamento. Todavia, coisas boas, elas podem ocupar mais tempo em nossas vidas do que realmente deveriam. E por isso que o Senhor Jesus aqui, ele vai, de uma forma extremamente amorosa, mostrar a Marta que Maria tinha escolhido a melhor parte, a coisa mais excelente.
porque ela se sentou aos pés do Senhor Jesus para ali receber os seus ensinos, ela estava preocupada em receber alimento espiritual, né, do Senhor Jesus Cristo. Ela foi capaz de entender que aquela era a sua prioridade ali no momento. Então, esse texto que eu acabei de ler, ele claramente aqui, queridos, nos ensina que nós precisamos saber diferenciar o que é bom do que é mais excelente. Então, os perfeccionistas, muitas vezes, eles acabam gastando muito do seu tempo, muito dos seus esforços, muito da sua atenção, justamente em determinadas tarefas, porque eles estão ali focados em alcançar o objetivo de serem perfeitos e acabam muitas vezes negligenciando outras áreas que são inclusive mais prioritárias. E isso nós precisamos tomar muito cuidado, porque alguém pode, muitas vezes, um pregador pode se esmerar no estudo nos estudos para poder pregar bem e esquecer daquilo que vem antes, que é prioridade, que é a sua vida espiritual. Um pai pode muito bem se dedicar tanto em trabalhar e colocar os seus filhos numa boa escola e dar a eles o alimento e negligenciar, por exemplo, a educação espiritual dos seus filhos. Então, precisamos ter em mente que a palavra de Deus nos diz que existem coisas que são prioridade e nós não podemos negligenciar essas prioridades por coisas que sim são boas, sim, muitas vezes são justificáveis, mas que devem ter um tempo determinado e limitado. E nós não devemos nos focar na perfeição dessas coisas e, ao mesmo tempo, negligenciar aquilo que é mais importante, muitas vezes a sua vida espiritual, muitas vezes a sua família, não é? Muitas vezes a sua comunhão com os irmãos. Então precisamos tomar cuidado em relação a isso. A palavra de Deus ela vai trazer essa lição que é um golpe contra o perfeccionismo na nossa vida. Aquilo que é prioridade deve ser dada a ela a devida importância. Então, muitas vezes você vai trocar o bom por aquilo que é mais excelente. E em terceiro lugar, outra lição que a palavra de Deus nos ensina para vencermos o perfeccionismo é adotarmos um padrão bíblico de sucesso e fracasso. Nós já vimos aqui que o perfeccionista mais teme é fracassar. E o perfeccionista, ele entende que o fracasso o define como sendo um perdedor. Ou seja, para o perfeccionista, não foi o projeto que falhou, fui eu que falhei. Então, o fracasso para o perfeccionista é sinônimo de alguém que é um perdedor, que é abaixo da média, que é medíocre. Então, queridos, para o perfeccionista, cometer erros significa fracassar. Realizar tarefas de forma não perfeita é fracassar. E, ao mesmo tempo, realizar tarefas aos olhos dele perfeitas, isso é o sinônimo de sucesso. Contudo, será que este é o padrão que a palavra de Deus nos ensina? Então, nós precisamos olhar para as Escrituras e compreender o que é sucesso e fracasso à luz das Sagradas Escrituras. Existe um texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, que nos ajuda nesse sentido, quando é dito assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Qual é o sucesso
para a vida do ser humano. É ele fazer aquilo que Deus o criou para que ele fizesse, ou seja, glorificá-lo. Ou seja, qual é o fim principal do homem, conforme diz o nosso breve catecismo, ou questiona nosso breve catecismo? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, nós fomos criados por Deus para glorificar a Deus. Quando nós não atingimos esse objetivo, de fato, nós fracassamos. Então, queridos, veja só, nós precisamos ter o padrão bíblico de sucesso e fracasso. Muitas vezes, aquelas pessoas que foram fiéis a Deus, que testemunharam do Senhor até a morte, que glorificaram a Deus com as suas vidas, elas vão ser vistas pelo mundo como pessoas fracassadas, como pessoas que realmente não foram bem-sucedidas nas suas vidas. Porém, para nós, para aqueles que servem a Deus, o nosso padrão de sucesso e fracasso é outro. Nosso padrão é o das Escrituras. Se estamos ou não glorificando a Deus. Se estamos glorificando a Deus, de fato estamos sendo bem-sucedidos no propósito pelo qual fomos criados. Se não, estamos, então, fracassando. Ainda que o mundo nos diga que nós somos bem-sucedidos, mas nós seremos fracassados. Uma quarta lição que nós aprendemos com a Escritura para vencermos o perfeccionismo é crescermos em humildade. Nós já percebemos aqui, pelo nosso estudo, que o perfeccionista, ele é alguém que busca sempre a sua própria glória em detrimento da glória de Deus. E isso acontece por conta do orgulho, da soberba, da altivez do coração humano. Então, nada melhor do que você crescer em humildade e nada melhor do que aprender com aquele que foi mestre em humildade, o Senhor Jesus Cristo, conforme nós podemos observar aqui nas palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, do verso 5 ao verso 11, que nos diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, veja, Paulo está ensinando aqui que a maneira como nós devemos combater a vanglória, o orgulho, o partidarismo, é tendo em nós o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus Cristo. O sentimento de alguém que não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou assumindo a forma de servo. Ou seja, alguém que se humilhou para servir. E, queridos, é interessante nós enfatizarmos esse ponto, porque o perfeccionista, ele é alguém que busca os seus próprios interesses em detrimento ao interesse do outro. E exatamente o contrário daquilo que nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou para servir. E nós, todos como cristãos em Cristo Jesus, precisamos aprender a lição da humildade e a servir uns aos outros. Precisamos exercitar aquelas práticas que vão nos fazer crescer em humildade. Como, por exemplo, você precisa aprender a pensar o que convém a respeito de si mesmo. Não podemos pensar de nós mesmos além do que convém. Você precisa também aprender a sempre que realizar uma tarefa bem, lembrar que só foi possível você fazer tal tarefa desta forma porque foi Deus quem lhe capacitou.
né? Você recebeu de Deus as condições necessárias para realizar tal tarefa. E como o apóstolo Paulo diz, não é, se você recebeu, como é que você vai se orgulhar, né, de algo que foi dado pelo Senhor a você? Outra forma de nós também crescermos em humildade é aprendermos a servir. Servirmos o outro de boca fechada, sem ficarmos trazendo opiniões, sugestões, mas servirmos. E assim, queridos, na medida que nós crescemos em humildade, nós vamos tendo uma visão correta a respeito de quem nós somos, de quem Deus é, e assim vamos abandonar essa atitude de perfeccionismo. Em quinto lugar, uma quinta lição que a palavra de Deus nos ensina para vencermos o perfeccionismo é amarmos a Deus e ao próximo. Veja, o perfeccionista ele é alguém que ama a sua própria glória em detrimento da glória de Deus. O perfeccionista ele é alguém que ele gosta de ser elogiado, não é? E que gosta de criticar o outro. Em contrapartida, ele não é alguém que tem paciência com o outro, que elogia o outro. Mas quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus manda que nós amemos a Deus e ao nosso próximo, conforme nós podemos observar aqui, o Senhor Jesus mencionando os dois grandes mandamentos aqui em Mateus capítulo 22, a partir do verso 37, dizendo assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o perfeccionista, ele precisa aprender a amar a Deus e buscar a glória de Deus mais do que a sua própria glória. Ele precisa também amar ao próximo e agir para com o seu próximo de forma amorosa, ou seja, tratando o seu próximo com paciência, com mansidão, elogiando o próximo quando for justo. De modo, queridos, que nós precisamos aprender a fazer isso, o perfeccionista precisa fazer isto com os seus filhos, com a sua esposa, com os irmãos da igreja, não buscando nada em troca, mas fazendo isso porque você ama a Deus e porque você ama o seu próximo. Essa deve ser a nossa atitude. E na medida que você vai amando o próximo, você vai colocar o interesse do outro primeiro do que o seu. Você vai ter a capacidade de agir de forma benevolente para com o outro, visando o bem dele, em detrimento de que ele atenda às suas expectativas, aos seus interesses. Então, amar a Deus, amar ao próximo, também é um excelente remédio para combatermos o perfeccionismo. Então, queridos, que possamos aprender essas lições com a palavra de Deus para vencermos, de fato, o perfeccionismo, para vencermos essa tendência de buscarmos a nossa própria glória, mas que possamos buscar a glória de Deus. Que lembremos destas lições que nós aprendemos aqui. O padrão de Deus, ele é mais elevado. Que você possa entender isto. Perfeição só em Cristo. Que você também possa ordenar as suas prioridades, delimitar tempo para as suas tarefas e colocar, de fato, aquelas que merecem prioridade no seu devido lugar. Que você também possa aprender, como nós vimos aqui, a ter um novo padrão de sucesso e fracasso, um padrão bíblico. Ou seja, você está glorificando a Deus, este é o verdadeiro sucesso. Se não, você está, de fato, fracassando. Que você também possa aprender a crescer em humildade, a crescer em buscar servir ao próximo. Que você também possa aprender a amar a Deus e amar ao próximo, porque também assim você vai, de fato, vencer o perfeccionismo em sua vida. Que possamos buscar sempre fazer todas as coisas de forma excelente, para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado e não nós. Então, tudo quanto você
vier a fazer, faça para Deus, faça para a glória de Deus e não para os homens, não para receber o reconhecimento humano, não para ter medo de ser criticado pelo homem. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a aplicar essas verdades no nosso coração, em nossas vidas.